eu vou falar sobre um assunto, mas antes eu queria mostrar uma foto e comentar essa foto. Só que eu vou pedir um favor para vocês. Vocês vão ver a foto, eu vou falar, e vocês não vão expressar comentário. Nem para quem está do lado. E se eu fosse vocês, eu obedecia. Tá bom? Olhem só a foto, vejam. Deixa eu só achar aqui. Ela está com um comentário aí, Dimas? Tá? Então eu leio o comentário embaixo, porque eu não estou achando. Essa é uma foto que eu tenho no meio da minha Bíblia. Eu gosto dela. Só olhem, eu vou falar e vocês guardem para vocês o que vocês pensaram. Não comentem com o vizinho do lado qual foi o pensamento de vocês a respeito disso. Obrigada. Pode pôr. Dá para ver daí? Para eu poder ler o comentário, que eu não estou achando a minha aqui. Eu coloquei aqui na Bíblia, mas eu não estou achando. Está aqui, já achei. Não precisa o comentário, não. Já foi. Dá para vocês verem, é um bebê. É um bebê deitadinho, recém-nascido. Lá embaixo está escrito assim: sobrevivente. Um vira-latas, a menina é chamada de sobrevivente. Um vira-latas que procurava comida, encontrou na sexta-feira. Essa notícia é de 2005, tá? É do ano de 2005, é bem antiga essa notícia. Uma vira-latas que procurava comida, encontrou na sexta-feira uma menina recém-nascida, abandonada em uma floresta no Quênia. Ela levou o bebê até a cesta onde estavam seus filhotes. O bebê foi encaminhado a um hospital e passa bem. E na reportagem dizia que parecia que já tinha alguém para adotar a criança, que ela já tinha recebido os primeiros cuidados e estava tudo bem com essa criança. Essa notícia é de 2005, eu guardei ela e a gente volta a falar dessa foto no final da ministração. Você põe luz aqui para mim? Que a idade já não permite enxergar completamente bem como eu enxergava. Eu quero falar sobre julgamento. E quando eu quero falar sobre exercer julgamento ou exercer juízo, eu não estou falando da capacidade que a gente deve ter de avaliar situações. Esse julgamento a gente deve exercer, a gente deve olhar uma situação e falar: isso é bom, isso é ruim, olha, isso não convém, isso não está de acordo com a palavra. Nós temos que ter essa capacidade. Também não estou falando da capacidade de julgarmos a nós mesmos, mesmo porque, à medida que eu vou falando, eu espero que o Espírito Santo fale comigo, fale com vocês e vá constrangendo o nosso coração se existe algo de errado em nós. Então, eu espero que ele constranja o nosso coração. Então, é a nossa capacidade de nos julgar a nós mesmos. Também não estou falando disso quando eu for falar sobre julgamento. E também não estou falando da capacidade ou da necessidade que um líder, um pai, uma mãe, tem, às vezes, de exercer um juízo ou exercer uma disciplina com o intuito de redimir aquele que cometeu o erro. Também não estou falando disso. Ok? Então, estou separando essa parte do julgamento que é boa e necessária. Estou separando ela aqui e não é disso que eu estou falando. Amém? Eu vou falar de outra parte da questão do julgamento. Esse julgar bom aqui, tá lá, você vai achar ele em Tessalonicenses 5,19, que ele fala para julgar. Não precisa abrir, porque eu vou ler muito texto, não vai dar tempo de falar tudo. De julgar todas as coisas e reter o que é bom, que é no sentido de examinar. Também, em 1 Coríntios, manda você examinar todas as coisas. Ele fala assim, 1 Coríntios 2, 15, 16, diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o homem espiritual julga todas as coisas. Então, esses julgamentos estão nessa parte que eu falei aqui de julgamentos corretos e bons, que devem ser exercidos. Mas tem um tipo de julgamento que a Bíblia diz que a gente não deve executar. E ele fala, o julgamento é sempre testar, sempre examinar, sempre provar, verificar, avaliar. Mas tem um julgamento que a gente não deve exercer. E esse julgamento
é daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum ou emitem julgamentos sobre as obras e palavras de outros. É o texto que Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não julgueis, para que não sejais julgados. Por que não julgar? O primeiro motivo que eu vejo é porque, geralmente, quando eu julgo, eu lavro uma sentença. Abre em 1 Samuel 17:28. 1 Samuel 17:28 é uma historinha que os irmãos de Davi estavam na guerra. Davi é enviado para lá para mandar mantimentos e ver como estavam os irmãos. Golias faz a afronta, que estava fazendo já há vários dias. E aí Davi começa a questionar as pessoas em volta. Então, o que está havendo? O que aconteceu? Por que ele está fazendo essa afronta? Ele foi curioso, queria saber o que estava acontecendo. E falaram para ele, é isso, isso, isso. E quem vai ganhar, quem vai ser Golias? Ele começou a questionar e querer saber. O irmão mais velho de Davi olhou para a situação, viu o que aconteceu, viu o que Davi estava falando e expressou isso aqui. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar com aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Eliabe olhou para Davi, viu o que ele fez e já lavrou a sentença. Você é um preguiçoso, irresponsável, larga as ovelhas do pai em casa, não está cuidando só para ver o que está acontecendo aqui na batalha. Já lavrou a sentença. Então, o motivo por que eu não devo julgar, porque geralmente quando eu julgo, eu já lavro uma sentença. É automático, gente. Vocês querem ver? Fez isso porque não presta. A gente vive falando essas coisas e não toma atento que a gente faz isso. Aconteceu isso porque é descuidada. Que absurdo que pai faria isso. Que absurdo que mãe faria isso. Que filho se comportaria assim. Nós falamos dessa forma. E julgar está muito ligado a relacionamento. E relacionamento está muito ligado a frutos para mim. Por que também a gente não deve julgar? Porque, geralmente, a gente não tem todo o panorama. E a Bíblia fala, não julgue antes do tempo. E tem uma historinha que eu acho muito legal. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, vocês ouvem de novo. Um homem tinha um filho e ele tinha um cavalo. Um dia o cavalo fugiu. Já contei a historinha, né? Você está lembrando da história? Um dia o cavalo fugiu. O cavalo fugiu, os aldeões vieram para aquele homem e falaram: puxa, que terrível, perdeu o seu cavalo, e agora? E o Senhor virou para eles e falou assim: e agora o cavalo sumiu, foi roubado, e aí? Não, mas você está sem cavalo. E agora, como você vai fazer? Puxar a carroça, fazer os trabalhos? Ai, mas que coisa terrível. Ele virou para eles e falou assim: vocês não sabem se isso é bom ou ruim. Vocês só sabem que eu estou sem o cavalo. Passou uma semana, o cavalo dele voltou liderando uma tropa de cavalos selvagens. Aí os aldeões vieram para ele e falaram: puxa, que maravilha! Olha só, é mesmo! Seu cavalo voltou, ele voltou com um monte de cavalo. Que coisa maravilhosa! Era realmente bom. Ele falou: eu não falei que era bom, eu só falei que eu sabia que meu cavalo tinha sido perdido. E agora só veio um monte de cavalo. Eu não sei dizer para vocês se isso é bom ou se isso é ruim. Aí eles
ficaram contentes lá, não entenderam o que ele disse, foram embora. O filho teve que domesticar os cavalos. Os cavalos eram selvagens, alguns bem bravos, né? E o filho começou a montar nos cavalos. Quando ele montou num determinado cavalo mais bravo, o cavalo derrubou ele e ele quebrou a perna. Quebrou a perna. Ai, meu Deus, você tinha razão. Não era bom ter tanto cavalo assim. Agora seu filho teve que domar o cavalo, caiu, quebrou a perna. Não era bom ter muito cavalo. Aí ele falou, vocês não sabem de novo. Vocês sabem que meu filho quebrou a perna. Só que acontece que os aldeões foram embora achando que, beleza, né? Foi ruim, então, a gente avaliou mal. Foi ruim ter muito cavalo. Aí o rapaz ficou com a perna quebrada. Passam uns dias que ele levou uma recuperação lenta, que quebrou bem feio a perna, né? Passa um tempo, houve-se a notícia de uma guerra. Todos os jovens de todos os vilarejos teriam que ir para a guerra. O filho dele não pôde ir para a guerra porque a perna estava quebrada. Aí os aldeões falaram, não é que você tinha razão? Seu filho não foi para a guerra agora e é vantagem. Ele falou, vocês não aprendem nunca a não avaliar antes do tempo? Vocês só sabem que o meu filho está de perna quebrada. Vocês não sabem se era bom para ele estar indo para a guerra ou não. Então, julgamento sempre leva a gente a avaliar antes do tempo. Perdi o ônibus. Ai, foi terrível. Você não sabe. Perdi o emprego. Terrível. Você não sabe. Ganhei um emprego. É maravilhoso. Vai saber o que vai acontecer lá dentro. Você só sabe que você ganhou um emprego. Olha o que a Bíblia diz para você. Em 1 Coríntios 4, 5. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Olha, ele dá um tempo até maior que o meu. Ele é mais firme ainda que eu estou sendo com vocês. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nada julgueis antes do tempo. Tem uma igreja lá praticando alguma coisa que você não gosta? Fala mal dela, não. Ah, mas eles pregam de prosperidade, pregam de... Olha, se você pode separar o que é doutrina boa do que é doutrina ruim, faça. Oriente, mas não mete o pau em igreja nenhuma, não. Você está julgando antes do tempo. Bem claro, estou sendo curta e grossa, bem grossa até. Não olha antes do tempo, não julga antes do tempo. Se eu realmente tenho uma igreja que tem uma doutrina errada, que não condiz com a Escritura, eu tenho que abrir e mostrar. Mas eu não sei o trabalho que Deus está operando lá. Às vezes, Deus pode estar operando lá com doutrina errada e tudo, e aí? A gente vai chegar lá, Adri. Calma, que as pedras estão lá no final da pregação. Amém? Por que também eu não devo julgar? Porque muitas vezes eu vou avaliar as aparências. Olha o que acontece. Uma vez eu conversei com uma pessoa... Espera um pouquinho. Eu conversei com uma pessoa e era uma empresa grande. Vocês não conhecem, não é daqui. Era uma empresa grande. E a empresa foi assaltada de um jeito assim absurdo. Os caras fugiram, acho que, se eu não me engano, fugiram de helicóptero. Foi um negócio assim, meio apoteótico e não sei o quê. E aí eu falei assim, peraí, mas tua empresa não tem segurança? Não, a segurança da minha empresa é muito boa. É muito boa mesmo. Eu falei assim, e o que aconteceu? Como que esses ladrões conseguiram passar e ninguém percebeu que eram ladrões? Ela falou, olha, eu tenho para mim o seguinte, estavam todos muito bem vestidos. Terno, de grife, gravata, bons sapatos, barba bem feita, cabelo bem arrumado, muito bem trajados, e disseram que tinham vindo para uma reunião.
É para a gente ficar esperto, né? Raciocina comigo. Quer ver outra coisa que a gente não para pensar? Se eu fosse no banheiro agora, tirasse o sapato de salto. Eu pensei em fazer isso, mas eu falei, vou escandalizar muito. Deixa quieto. Eu acho que eu não tenho esse nível de atrevimento ainda. Eu chego lá. Se eu tirasse o sapato de salto e pusesse um chinelo de dedo. Hoje, como está meio friozinho, em casa eu ficaria com uma meia velha de elástico estragado. Então, imaginem a cena. Uma meia velha de elástico estragado, um chinelo de dedo, uma calça larga, folgada de malha, uma blusa qualquer velhinha, bem confortável, uma blusa de lã bem velhinha, também bem confortável. E eu continuasse pregando, ia mudar o conteúdo do que eu falo? Ia mudar o quê? A minha aparência. Eu não vou vir mal vestida, gente, porque a gente não vai mal vestido, a gente quer honrar os irmãos, quer fazer as coisas direitinho. Mas a gente tem que cuidar com isso. Nós avaliamos muito segundo a aparência. A Bíblia diz assim, em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Em Tiago 2, abre esse que eu quero ler com vocês. Tiago 2, verso 2 ao 4. Tiago 2, verso 2 ao 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, entrar na sua igreja, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência ou com distinção o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Muitas vezes a gente lê a palavra e fala assim, perverso pensamento é aqueles pensamento impuro, ligado a sexo pervertido, né? Não, a Bíblia chama de perverso pensamento isso aqui, gente. Isso que eu acabei de ler, a Bíblia chama de perverso pensamento. Quando eu faço distinção entre as pessoas e considero a opinião de um que tem dinheiro e não considero a opinião do que não tem, eu estou sendo tomada de perversos pensamentos. Quando eu avalio as pessoas segundo o poder aquisitivo delas, ou segundo a aparência delas, eu estou sendo tomada de perversos pensamentos. Isso é muito sério. E Deus está vendo. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Então, quando você ouvir de perversos pensamentos, não lembra mais só de impureza sexual, não. Lembra de fazer distinção entre as pessoas. Lembra de quando a gente prefere um em relação ao outro. Lembra quando a gente preza um e despreza o outro. Lembra dessas coisas. E a Bíblia fala, você se tornou juiz. Porque eu avaliei o quê? Eu avaliei que aquele que estava entrando com roupa boa, com um falar adequado, que não usava mal as palavras, que tinha um português correto, que tinha uma postura correta, melhor que aquele que era pobre. Melhor que aquele que talvez não tivesse um português correto. E eu fiz distinção. E quando eu faço distinção, eu estou sendo tomada de perversos pensamentos. Shirley, mas tem gente que tem mesmo uma capacidade diferente da outra. Eu não estou falando disso. Não estou falando disso. Realmente tem uma pessoa que vai ter uma capacidade de percepção, de entendimento, e eu posso colocá-la num lugar. E vai ter outra que talvez tenha uma capacidade, e eu vou colocar ela adaptada àquele outro lugar. Isso é função. É diferente de eu julgar a pessoa pelo que ela tem ou pelo que ela deixa de ter. Já contei aqui do dia que o Jorge virou doutor.
Nem formação para doutor ele ainda tem, ele não chegou lá, mas vai chegar em nome de Jesus. Mas ele virou doutor, gente. A gente morava de casa de aluguel, ainda mora, né? Morava de casa de aluguel, vida simples, só que, às vezes, a empresa mandava ele para um cliente, ele tinha que ir do jeito certo. Então, ele vestia terno, alugava um carro bom, na época era o Santana, 4 portas, que era o carrão, né? Hoje em dia ia ser o carrinho, mas naquela época era o carrão. E ele entrou no posto de gasolina. E aí, doutor, vai querer gasolina? E aí, doutor, tudo bem? E aí, doutor? Chegava na porta do hotel. E aí, doutor? E já abrindo a porta, já tratando. Virou doutor. Gente, nós não podemos conformar os nossos pensamentos aos pensamentos do mundo. Eles vão avaliar assim. E nós não somos do mundo. Ao falar mal, antes desse falar mal, vamos lembrar também sempre de Jesus. Jesus, João Batista veio, andava de peles, comia gafanhotos e morava no deserto, e o povo falou o quê? Tem demônio! Veio Jesus, comia, bebia, andava com o povo, andava bonitinho, foi isso que ele quis dizer, andava bonitinho. E o que diziam dele? Eis aí um comilão e um beberrão que anda com publicanos e pecadores. Não sejamos como os fariseus, porque a gente tem sido. Ao falar mal, quando eu falo mal de alguém, eu nunca pensei que eu estava emitindo um juízo, mas eu estou, é o que a Bíblia afirma. Vamos ler em Tiago 4:11. Tiago 4, verso 11 e 12. Tiago 4, verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, você não é mais observador da lei, você passou a juiz. E se você passou a juiz, adivinha o lugar de quem você está tentando ocupar. Quem a Bíblia está dizendo aí no próximo versículo? De quem você está ocupando o lugar? De Deus. E eu acho que tem um versículo na Bíblia que Deus diz, eu não vou dividir minha glória com ninguém. Penso que é melhor a gente levantar e sentar no nosso banquinho. E parar de falar mal um dos outros. Parar de julgar uns aos outros. Ah, mas eu só comentei o que o irmão fez, né? Cuidado, irmã, cuidado, irmão. A boquinha é um negócio venenoso. Parece que é a última a se converter. Queixando-se uns dos outros. Tiago também, passa para frente, capítulo 5. Ele diz assim, capítulo 5, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ele diz no 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Na sua está condenados. Então, é que sempre que existe um julgamento, existe uma condenação. Lembra que eu disse no começo? Eu não devo julgar, porque o julgamento sempre traz junto uma sentença ou uma condenação. E se eu tenho condições de julgar alguém, eu já não sou mais observador da lei, eu sou juiz. E se eu sou juiz e me coloco na posição de juiz, eu estou tentando ocupar o lugar de Deus. Encrenca mexer com ele. Eu não mexeria.
Embora a gente muitas vezes faça, e na misericórdia dele, ele avisa. Amém? Quando a gente fica avaliando as decisões alheias. Deixa eu só dar um detalhe. Esse queixar-se aqui, ele não é feito em alto som, não. Eu fui procurar o que significava. E ele diz assim, ó, expressar sofrimento por meios de sons inarticulados. Isso é queixar-se, tá? É isso que significa a palavra no original. Esse murmúriozinho. As decisões alheias. Romanos 14, 2. A gente fica julgando o que os outros fazem e deixam de fazer. Romanos 14, 2. Diz assim: um crê que tudo pode comer, mas o simples come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Então, quando eu começo a dizer o que o outro deve fazer ou deixar de fazer, sem estar com zelo e com cuidado nisso, eu me coloco como juiz. E não só isso, eu estou ofendendo. Olha, Adriana, eu acho que ela não devia vir com essa calça, não, sabe? Porque, domingo, tocando no louvor, ela devia escolher uma roupa assim bem folgada para não marcar nada, entendeu? É um negócio assim que tem, entendeu? Sabe? Só que acontece que o servo é de quem? É meu? Ela é serva de quem? De Deus. Se eu estou aqui e eu estou avaliando ela, eu estou avaliando o servo de quem? De Deus. Quem você acha que vai vir tratar com você a respeito do assunto? Ai. É ele que vai vir tratar. Lá em casa, às vezes, acontece isso. É muito filho, um filho repara e fala no outro. E aí, às vezes, um vem e reclama. Mãe, mas ele isso, aquilo. Eu falei assim, espera um pouquinho. O filho é teu ou é meu? Mãe, mas o filho é teu ou é meu? Então, fica quieto, que sou eu que resolvo. Se você falar, eu tiro a minha mão. Se você ficar quieto, eu resolvo o assunto. E eu não tenho dúvida de que Deus é um pouquinho mais firme do que eu sou. Porque Ele é amor. E o amor é firme. O amor não é aquela coisa melenta, pegar a gente. Irmãozinha. Aqui eu falo bem da Inês, é quando eu viro. Mas a Inês, viu, sabe? Que negócio. Isso não é amor, gente. Isso é fingimento, é ser tomado por perversos pensamentos. Isso não é amor, isso é fingimento. Para com isso. Você não gostou da atitude, na minha atitude, não gostou da atitude, chega nela e fala. Chega em mim e fala. Que negócio é esse? Chega na pessoa e resolve. Senão a gente vai cair em condenação. É sério. Você tem um inimigo da sua alma que ele vai usar tudo que ele puder contra você. E se ele puder pegar isso aqui e apresentar diante de Deus para pegar você, ele vai fazer. Ele vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não se apresenta diante de Deus com mentira. Sabe com o que o diabo se apresenta diante de Deus para acusar os irmãos? Com a Bíblia. É com isso que ele se apresenta. Ele vai na presença de Deus, abre a Bíblia e fala, não está escrito na tua palavra que eles não deviam julgar uns aos outros? Olha, eu estou vendo esse aqui julgando. E Deus não é justo juiz? O que ele tem que fazer por ser justo? Olha, você está correto. Te dou permissão para tocar. Mas ele é pai. Porque ele é pai, muitas vezes ele levanta um intercessor para clamar.
levanta alguém para pedir, para entrar com providência, entrar com misericórdia na situação. Mas não pense que o diabo vai se apresentar diante de Deus com mentira, não. Porque não é com mentira que ele vai com a verdade, mas virada a favor dele, para ele poder tocar na pessoa. Essa é a maldade dele. Usar a palavra de Deus de modo a destruir, não a construir. Mas é com a verdade que ele vai. Por isso que é bom a gente conhecer a Bíblia, para a gente saber o que a gente deve fazer, não deve fazer, e saber como o diabo vai acusar a gente. Porque a gente pode ir correndo, Deus, eu estou meio bocuda, por favor, tem misericórdia de mim. Eu ando meio impaciente, falando umas coisas que eu não devia. Tenha misericórdia de mim, me ajuda a corrigir isso aqui. Aí Deus fala, você está se apresentando, está arrependido? Diabo, você não pode tocar nela porque ela está pedindo ajuda, ela está pedindo socorro, isso também está na minha palavra, e eu disse que eu intercederia por ela e clamaria por ela, então também vou pedir por ela. Vamos lá. Eu não vejo a hora daqui. 8h15? 8h05? 8h01. Vamos lá que tem muita coisa ainda. Aquele que diz... Espera aí, comi um pedaço. Por que muitas vezes a gente julga? Por que nós exercemos julgamento muitas vezes? Porque é mais fácil. Minha mãe tinha um ditado que ela falava assim, quando a gente brigava uma irmã com a outra, a gente não brigava há pouco, está aí a Adriana de testemunha, a minha mãe falava, macaco enrola o rabo, senta em cima e repara dos outros, né? Dito meio duro, mas muito verdadeiro. Porque se eu enrolo meu rabo e sento em cima, eu só vejo o erro alheio. Tenho que tratar com o meu erro? Não. Tenho que tratar com as minhas dificuldades? Não. Enrolei meu rabinho, sentei em cima. Então, por que a gente julga muitas vezes? É uma fuga para eu não tratar com quem eu sou. Porque eu só fico vendo o erro do outro. Eu não vejo a parte que eu tenho que fazer. É igual a história daquela andorinha que viu o incêndio, e aí o povo lá na floresta, os bichos na floresta, decidiram fazer uma reunião para ver quem pegava água, quem deixava de pegar água, quem realizava o quê, quem que fazia o quê. E aí a andorinha falou assim, mas o incêndio está aumentando, o incêndio está aumentando. E ela pegou lá, foi no biquinho dela e pegou água e jogava uma gotinha em cima da floresta, uma gotinha em cima da floresta. Aí o elefante virou para ela e falou, Andorinha, o que você está fazendo aí? Uma gotinha não vai resolver nada. Ela falou, mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, vai ficar ocupado vendo se alguém não está fazendo alguma coisa? Eu acho que vai diminuir isso. Sei lá, tenho a leve impressão que aí eu vou ficar olhando para o meu rabo. Tem esse defeitinho aqui ainda, deixa eu consertar isso. Então, por que a gente julga muitas vezes? A gente não quer ver os próprios erros. Aquele que tem pensamentos perversos. A gente já falou do pensamento perverso, mas eu quero dar mais um exemplo aqui. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia olhou para as circunstâncias dela, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E a Bíblia diz o quê? Você não sabe que é um nu, que é um pobre, e que está precisando de colírio, e que está precisando de unguento, e que está precisando de roupa limpa. O que ela julgou? O que ela avaliou? Ela olhou para tudo em volta, está tudo bem, está tudo bom. Maravilha. Estou bem, Gilberto. Mas, irmã, presta atenção. Não, Gilberto, eu estou bem. Você não entendeu, querida, eu estou muito bem. Mas, irmã, presta atenção nisso. Não, mas eu estou bem, você não entendeu. Estou na bênção. Ouve, escuta. Não seja tomado de pensamentos perversos, não seja tomado de decisões a respeito das situações baseado no que você está vendo ou no que você decidiu. Tem mais um exemplo aqui, de Simão o Mágico. Ele tinha se convertido pela pregação de Filipe, tinha sido batizado, os apóstolos vieram e começaram a impor as mãos e batizar as pessoas com o Espírito Santo. Simão tinha sido um mágico.
E todo o povo de Samaria vinha falar com ele. Então, ele era uma pessoa assim, considerada, adulada, bajulada, antes de se converter. Porque depois parou com as artes mágicas, ninguém ficava lá em cima dele agora mais para ver as mágicas que ele fazia, certo? E a arte mágica aqui não é aquela de circo, tá? Essa arte mágica aqui é ocultismo. Ninguém mais vinha ver. Quando ele viu os apóstolos colocando a mão e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, ele virou para os apóstolos e falou assim: olha, quanto dinheiro vocês querem para eu poder ter esse dom? E Pedro falou assim: sujeito, você está numa amargurada, inveja, numa amargura, num amargor. Teu dinheiro vai ser perdição para você. Sai disso. Qual era o pensamento dele? O que ele julgou? Olha, eu quero estar numa posição, eu quero estar numa situação boa, assim. Então, quero esse negócio aqui. Compro. Olha o pensamento perverso. Eu compro. Eu compro o dom. Eu pago o preço do dom. Eu vou buscar ele. Não, eu tenho o dom porque eu jejuei 40 dias. Aham. Dom não significa presente, né? Você comprou. Estou sabendo. Deus também está vendo. O diabo também. Acho melhor você consertar isso. Aquele que tem dificuldade de exercer misericórdia. E esse texto eu quero ler porque eu falei assim, puxa, eu nunca tinha visto isso nesse texto, que legal. Lucas 7, verso 36. Lucas 7, 36, 43. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele falou para alguém ouvir? Ele disse para quem? Para ele mesmo. Ele pensou consigo mesmo. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: Dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. E Jesus continua o texto nisso. E eu não vou parar para dar mais detalhes aqui, porque vocês conhecem o texto. Mas olha que interessante. Simão sabia fazer uma avaliação correta das situações. Ele sabia julgar corretamente. Quando Jesus perguntou para ele se tivessem 2 pessoas devendo a alguém, uma 500 e uma 50, e as 2 fossem perdoadas, qual seria mais grata? A de 500. Ele sabia julgar corretamente. Olha onde está o perigo da coisa. Embora ele soubesse julgar corretamente, ele não sabia exercer misericórdia. Porque ele olhou para a pecadora e não viu nela a capacidade de mudança. Ele só olhou o que ela era. Ele só julgou o que ela era. E só julgou quem era Cristo. Se ele fosse profeta mesmo, né, ia saber o que está acontecendo. Então, muitas vezes, eu posso estar julgando errado, porque a misericórdia não está no meu coração. Embora eu seja boa para fazer o julgamento. Ele tinha capacidade de julgamento acertada.
Então, eu devo prestar atenção, eu devo ter cuidado com isso? Devo. Porque eu posso expressar uma situação acuradamente, acertadamente, e não ser misericordioso. A palavra misericórdia, vem de miserável, e córdia de coração. É a virtude que nos leva a se compadecer da miséria alheia. Isso é misericórdia. Aquele que despreza a bondade e a longanimidade do Senhor. Então, muitas vezes eu julgo porque eu desprezo ou não considero a longanimidade e a bondade do Senhor. Em 2 Pedro 3,9 diz assim, não precisa abrir. 2 Pedro 3,9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E, às vezes, a gente olha para aquele ali e fala assim, impossível aquele se converter. Maníaco do parque é um safado, não tem como resolver a vida dele. O que a gente desprezou? A longanimidade e a bondade do Senhor, que pode resolver qualquer situação, até da mais cabeluda e terrível, até da mais agressiva. Muitas vezes a gente julga porque a gente pensa melhor a respeito de nós mesmos do que nós deveríamos pensar. Quando alguém faz alguma coisa com a gente, geralmente a gente tende a pensar assim, por que fizeram isso comigo? Para um pouco e pensa, será que eu não estou pensando muito a meu próprio respeito? Será que eu não estou julgando o outro porque eu me considero muito? Eu tenho que parar e pensar. Em Romanos 12:3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, que eu não pense mais de mim do que convém. Que eu saiba ver o que é o meu dom, o que é a minha função e me adequar a ele. E pensar a meu respeito com moderação. Não pensar de mim mais do que convém. Seja dentro da igreja ou lá fora. Para que eu não acabe não julgando os outros. Quais são os resultados quando nós julgamos? Mateus 7, abre para mim. Mateus 7, verso 1. Mateus 7, 1 até o verso 5 diz assim, não vou ler acho que até o 5, vou ler só o 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, quando eu julgo, é automático. Não precisa fazer força. É princípio espiritual. E princípio espiritual funciona assim. Se eu falasse para vocês, vou pular de cima de um prédio de 10 andares, vocês iam falar o quê para mim? Tá louca? Cuidado, vai despencar. A lei da gravidade, Shirley, não pula. Você pode morrer. Você está de paraquedas? Está de asa delta? Tem uma cama elástica lá embaixo te esperando? Não, não tem. Eu vou pular mesmo, porque, olha, no meio do pulo eu vou sair voando. Vocês iam falar, meu Deus, tem misericórdia da Shirley, ela tem 4 filhos. Iam entrar numa intercessão poderosa. Interna, agarra, põe numa camisa de força, faz alguma coisa. Por quê? Porque eu estava prestes a infringir uma lei. E eu vou dizer para você, as leis espirituais, você não infringe elas, porque elas quebram você. Assim como eu me quebraria se eu pulasse de um prédio de 10 andares. Nós não vamos infringir as leis espirituais. Elas vão ser cumpridas e nós vamos nos quebrar.
Ou eu obedeço ela e ela me firma, ou eu desobedeço ela e ela me detona. Não tem alternativa para uma lei espiritual. Ou ela me sustenta, ou ela me pega. E Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Se eu tenho o hábito de julgar os outros, nossa, como aquela irmã está gorda. Ai, aquela outra lá está fazendo regime, ficou magra, está parecendo um palito. Isso é julgamento. Ai, não, eu só estou observando, Shirley. Tá, então continua. Vão observar você do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então, é um princípio espiritual. Foi o próprio Cristo que falou. Então, se eu julgo, eu vou ser o quê? Julgada. E olha só, Deus ainda deixou para você escolher qual a régua. Olha o que diz o próximo versículo. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Como é a sua régua? Ela é longânima, misericordiosa? Quando você for julgado, como é que vai ser o seu julgamento? Longânimo e misericordioso. Ah, você é exigente na situação? Adivinha qual é a régua? Deus encosta e fala assim: muito bem, Zeli, me dá a sua régua que você usa para medir os outros. Deixa eu medir você. Que bom, uma régua longânima. Toma. É assim que ele vai fazer com você. É um princípio espiritual. Vai acontecer. Ai, mas não é bem assim. Está na palavra. Você discute com ela, não discute comigo, não. Não discute comigo, discute com a Bíblia. O mesmo critério, a mesma medida. Em Lucas 6,36, eu vou pular para lá, você não precisa abrir. Lucas 6,36, 42 é o mesmo texto, só que ele parece quase que um complemento desse aqui. Ele diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Ai, aquele sujeito não tem jeito, aquela pessoa não se assunta, aquele negócio. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, muitas vezes, nós estamos enfrentando coisas nas nossas vidas porque nós julgamos e nós não percebemos que agora o que está vindo sobre nós é exatamente aquela medida que nós usamos. Eu tenho uma história engraçada para contar. Vou contar a história das casas, tá bom? A gente passava, tinha uma época que nós morávamos no Capão. E a gente passava por uma rua que chama Vitor Manzini. Está bem transformado ali, está bem melhor. Mas, há um tempo atrás, era um lugar bem poluído. Para quem conhece, era ali onde ficava o Asa Branca. E, quando o Jorge passava por lá, eu passava por lá... Você quer contar você a história? Tá, antes disso eu estava cortando. Antes disso eu tinha namorado. Eu fui namorar uma moça que morava muito longe. Essa moça morava no Capão Redondo. E no começo do namoro, eu fui visitar a casa dela. Eu falei, eu nunca moraria num lugar tão longe assim. Foi aí que começou, né? Aí eu fui morar lá no Capão Redondo, depois de casado, né? Fui construindo o terreno do teu pai. Tendo passado isso, eu passava de carro ali no Lago do Socorro de ônibus, né? Aí eu passava aquele lugar poluído. Eu falei, puxa, aqui sim, aqui é difícil morar num lugar desse. Eu falei, como alguém moraria aqui, né? Só tem comércio, mas tinha umas ruas de casa atrás. Bem, aonde eu fui morar, gente? Lá no Lago do Socorro, exatamente na quarta... Na rua, que eu falei, na rua. E um dia, eu estava morando lá, e um dia meu sogro precisou levar também umas máquinas para consertar num lugar longe. Era muito longe do Capão Redondo, muito longe de Santo Amaro. Era mais ou menos ali na Conselheiro Carrão, Zona Leste. E eu chegando de carro suado lá,
Falei, que lugar longe, como São Paulo é grande, eu nunca moraria em lugar desse. Eu moro no Carrão hoje. Quem moraria aqui? Então, ultimamente eu passo assim no Morumbi e falo, nunca moraria aqui, Senhor. Nós aprendemos. Deus usou uma situação. Não foi problemático, foi bom morar no Socorro, porque eu orei pelo lugar e eu vi transformação lá. Gosto de morar onde eu estou hoje. Foi muito bom para a gente, foi bênção, porque Deus é longânimo e misericordioso, mas Ele também ensinou uma lição. Hoje nós nunca julgamos mais quem mora em algum lugar. Quando a gente começa, mas eu... seria ótimo. As pessoas escolheram morar aqui, elas sabem por quê, porque elas tiveram necessidade de morar aqui nesse lugar, por que elas moram assim. Eu não vou julgar elas. Elas moram porque é onde elas têm para morar, e Deus abençoe esse lugar, elas sejam abençoadas e prósperas em nome de Jesus. Amém. Vocês perceberam como nós podemos emitir julgamento e a gente nem percebia que estava julgando? Agora nós vamos voltar. Volta a foto para mim, para a gente fechar a situação. Eu pedi para vocês não falarem o que vocês pensaram, intencionalmente. Porque quando eu mostrava essa foto para algumas pessoas, e é uma foto que eu gosto de carregar na minha Bíblia, e eu mostrava a foto para algumas pessoas, era automático as pessoas virarem para mim e falar: que absurdo, como uma mãe pode fazer um negócio desse? Era muito automático. Então, eu parei de mostrar a foto, porque, na verdade, quando eu guardei essa foto, eu olhei para ela e eu falei: puxa, que situação difícil, que absurdo. E Deus falou para mim: não olhe o absurdo, olha a minha misericórdia. Eu conduzi um animal até lá e resgatei essa criança. Então, todas as vezes que eu ficava meio desanimada, desacorçoada, eu olhava para essa foto e eu falava: se Deus cuidou dessa menina e fez ela sobreviver, Ele cuida de mim também e me faz sobreviver. Só que eu quero ir mais além. Quando a mulher foi apanhada em adultério, a gente sempre fala: olha, aqueles caras quiseram atirar pedra nela, quiseram apedrejar ela e não sei o quê. Deixa eu perguntar para vocês. Quando eu mostrei a foto, vocês não pensaram mal da mãe? Tá muito branca para ser do Quênia. Mas estava na reportagem do jornal mesmo. Então, muitas vezes, nós não estamos percebendo que nós nos comportamos exatamente igual as pessoas na Bíblia se comportaram. Nós não nos identificamos com o fariseu, nós não nos identificamos com aqueles que atiram as pedras. E eu estou falando isso porque não só causava esse efeito quando eu mostrava a foto, mas, na época, eu vi muitas pregações, e as pregações eram todas assim: a mãe pode ter sido desnaturada, mas Deus é amoroso, Deus é misericordioso, até um animal tem um instinto de salvar e não sei o quê. Eu vi muitas pregações feitas nessa linha. E eu falei: o problema todo também está no seguinte: em momento nenhum eu não guardei a reportagem, eu cometi o erro de não guardar o jornal, de guardar só o recorte. Mas, em momento nenhum na reportagem, dizia que quem abandonou foi a mãe. Quando a mulher foi apanhada em adultério, qual é a primeira coisa que nos chama a atenção? Puxa, cadê o homem que estava adulterando com ela? Só que a gente só presta atenção na mãe que abandonou a criança. E o pai que abandonou? Passa batido? Exatamente igual foi feito com a mulher adúltera, nós muitas vezes fazemos. E nós temos que prestar atenção nos nossos pensamentos e no nosso coração. E no que a gente faz. Então, esse é um alerta. Porque, assim como a gente julga essas situações, nós vamos ser julgados. Quando eu olhar para uma situação dessa: mas então eu não tenho que emitir opinião? Não, você pode emitir opinião.
mas olha a situação e fala, é uma situação triste, é uma situação desagradável, que Deus tenha misericórdia da criança, da mãe, do pai, das pessoas envolvidas. Porque eu não sei se essa criança foi abandonada, olha só como a gente julga sem saber. Eu não sei se essa criança foi abandonada porque a mãe era tão pobre, que ela deixou num lugar, ela viu que tinha o cachorro, ela viu que tinha a situação e deixou ali, esperando que algo assim acontecesse, na expectativa de salvar a criança. Ela tomou uma atitude correta? Eu não sei, meus irmãos. Talvez ela pode ter morrido. Ela poderia ser endemoniada, e o demônio tomou posse dela ali naquela hora e fez ela abandonar a criança, e depois ela queria voltar e achar a criança e não conseguia? É possível isso? Eu já vi endemoniamento assim. Que a pessoa saía andando, e quando se dava por si, aí que ela acordava e voltava, só que ela sabia onde era a casa dela, o que ela fez no percurso. Então, nós não temos condições de julgar, porque é muito pobre o nosso julgamento, é muito curto. Então, sejamos zelosos, porque quando a gente fala assim, mas está lá longe, não tem nada a ver comigo, então, se eu julgo, não tem problema. Não, a Bíblia não disse que se você julgar quem está lá longe, não tem problema. A Bíblia disse, não julgueis, para não serdes julgados. Então, se você percebeu que na sua vida você tem dado espaço para o diabo te pegar, muda isso. Vamos mudar esse quadro hoje. Vamos mudar essa situação hoje. Vamos ser mais misericordioso no expressar nossas opiniões. Vamos ser mais lento, mais tardio, mais pronto para ouvir, mais tardio em ficar irado, em ficar chateado com alguma situação. Vamos observar mais. Vamos dar uma recuada. E olha, e espera. Fala, eu não sei. Não sei se teus cavalos é bom ou ruim. Eu só sei que os cavalos vieram. Amém? Vamos nos colocar de pé? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti. Porque nós percebemos que muitas vezes nós temos julgado. Nós nunca tínhamos prestado atenção nisso, que às vezes a gente olha uma foto e julga, às vezes a gente ouve uma reportagem e julga, às vezes a gente ouve um comentário e julga, e às vezes nós somos muito precipitados no nosso julgamento, Jesus. E nós entendemos também que esse é um princípio espiritual. E que muitas vezes nós estamos sendo julgados e sofrendo algumas coisas na nossa vida porque nós julgamos e agora nós estamos sendo julgados. E muitas vezes a medida que a gente usou para julgar foi uma regra dura, foi uma regra severa, pesada. E se fosse o contrário, se fosse a gente não gostaria que usassem aquela medida com a gente. A gente não gostaria que tivessem tomado aquelas atitudes com a gente. Então, Pai querido, nos faz mais comedidos, nos faz mais misericordiosos. Primeiro, queremos te pedir perdão, porque se temos julgado, se temos sido precipitados, se temos feito isso, Senhor, perdoa-nos, Pai. E Espírito Santo, fala para nós durante a semana, fala para nós durante o dia, durante as coisas que acontecem, o nosso dia a dia, Senhor, quando a gente está indo para o metrô, quando a gente está indo para o ônibus, quantas vezes a gente julga, toma um empurrão e fala, puxa, sujeito mal educado. E, às vezes, a gente também empurra alguém e a gente está só com pressa, a gente não é mal educado. Pai querido, tem misericórdia de nós. Nós queremos, nesse momento, pedir perdão e pedir que todos os julgamentos precipitados que nós lançamos, que nós carregamos alguém com esses julgamentos, sobrecarregamos pastores, sobrecarregamos líderes, sobrecarregamos pai,
mãe, sobrecarregamos nossos filhos, sobrecarregamos nossos pastores, sobrecarregamos, às vezes, o nosso governo, sobrecarregamos, às vezes, os próprios brasileiros nos julgamentos que emitimos. Se nós temos feito isso, perdoa-nos, Pai. E recolhe, Senhor, essas palavras que nós falamos, para que elas não fiquem perdurando e existindo no mundo espiritual, mas que elas sejam recolhidas agora e destruídas em nome de Jesus. E, Pai, nesse lugar nós queremos dizer agora, exerce a tua longanimidade, exerce a tua misericórdia, exerce a tua transformação, exerce a tua mudança, coloca ali o teu renovo, a tua transformação, Senhor. Coloca ali mais da tua presença. É isso que queremos dizer, Senhor, no lugar do que falamos mal. Exerce a tua misericórdia, exerce a tua compaixão, exerce a tua transformação ali, Senhor. Muda, Senhor, as circunstâncias, Pai. É isso que queremos te pedir, Senhor, nessa noite. E te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer. Pai, põe guardas à nossa boca. Davi pediu uma vez e falou, põe guardas à minha boca, Senhor. Nós pedimos, põe guardas à nossa boca. Se a gente falar alguma coisa que não devia ter falado, julgar do jeito que não devia ter julgado, nos nossos pensamentos também, porque Simão só pensou mal da mulher pecadora. Então, que os nossos pensamentos possam ser conformados aos teus pensamentos. Que nós possamos ser misericordiosos, como nosso Pai Celestial é misericordioso. Que nós possamos ser perdoadores e pacientes. Em nome de Jesus. Amém.